Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai desvendar o que separa uma aposta esportiva de um mero jogo de sorte e o que a transforma numa decisão, bem, estratégica. Sabe, muita gente acha que a aposta esportiva é puro acaso. Mas se a gente olhar de perto, vai ver que uma boa análise é, na verdade, uma habilidade que se desenvolve. Então, vamos mergulhar nisso. Ok, a primeira coisa é, a gente precisa aprender a olhar além dos números. É fundamental entender as histórias que as estatísticas, sozinhas, simplesmente não contam, né? Pensa assim, as probabilidades, as odds, elas são só o ponto de partida, nunca o fim da história. As verdadeiras oportunidades, aquelas de ouro, muitas vezes estão escondidas nos detalhes que o mercado todo acaba ignorando. E agora, a gente entra num território que os números raramente conseguem medir, o fator humano. Vamos ver como a instabilidade fora de campo pode, sim, decidir o que acontece dentro dele. Um exemplo que ilustra isso perfeitamente é o que aconteceu com o Bayer Leverkusen lá no comecinho da campanha deles na Liga dos Campeões. Olha só o padrão que se forma aqui. Uma pré-temporada super turbulenta, técnico demitido com só 3 jogos e aí uma debandada de jogadores-chave. Todos esses são sinais claros de uma ruptura interna muito séria. Quer dizer, a reputação do time já não batia com a realidade do momento. Pois é, essa saída em massa de talentos é uma parte fundamental do quebra-cabeça. É uma informação que as simples probabilidades muitas vezes não conseguem captar por completo. Bom, mas não é só o que acontece dentro do clube que importa. A gente tem também os fatores externos. E às vezes, o próprio ambiente do jogo vira um jogador a mais em campo, um fator decisivo. E quando a gente fala em jogar em casa, não é só sobre o apoio da torcida não. Envolve desafios bem reais, físicos mesmo, que o time visitante vai ter que encarar. Isso aqui é um verdadeiro jogo de xadrez tático. De um lado, você tem a LDU, que usa o ambiente dela, a altitude, a pressão, para partir para cima com tudo. E do outro, o time visitante é obrigado a adotar uma estratégia quase de sobrevivência, sabe? Bem fechadinho, esperando a chance de um contra-ataque. E falando em tática, isso nos leva direto para a batalha dentro de campo, onde o confronto de diferentes estilos de jogo é o que realmente cria as oportunidades de análise. Vamos pegar um time como o Manchester City, por exemplo, uma equipe que vive de ter a bola no pé. Quando se analisa um jogo deles, o foco muda. A análise passa a ser sobre o adversário, nesse caso, o Napoli. Então a questão-chave é essa. O time que não tem a bola está só se defendendo, acuado, ou ele está, na verdade, confortável com isso, preparado para dar o bote no contra-ataque e explorar os espaços? A resposta para isso é o que vai definir o tamanho do risco e onde está a oportunidade. Beleza. Agora, para fechar, vamos juntar tudo isso numa mentalidade de analista. E o mais interessante é que, nessa mentalidade, a decisão mais importante muitas vezes é não fazer nada. É sobre isso. É saber guardar o seu capital para aquelas situações em que a confiança é alta, em vez de tentar ter uma opinião sobre todo e qualquer jogo que aparece na tela. Todos esses são cenários que acendem um alerta vermelho. São condições ruins para análise, onde o risco é muito, mas muito maior do que qualquer recompensa que possa existir. No fim das contas, é isso. O melhor lugar para o dinheiro, muitas vezes, é no nosso próprio bolso. Isso resume perfeitamente o princípio de preservar o capital. Uma oportunidade que passa não custa nada. Agora, uma decisão errada, essa custa, e custa caro. Então, o grande aprendizado aqui é construir um método, um framework que se possa repetir. Um método que se baseia em analisar o contexto, os confrontos táticos e, claro, ter disciplina. Quando a gente combina a análise dos fatores humanos, do ambiente e dos estilos de jogo, aí sim a imagem fica muito mais nítida. E para terminar, fica essa reflexão. A aposta de verdade é no resultado do jogo ou é na qualidade da própria análise? Isso muda toda a perspectiva, né? Não se trata mais de sorte, e sim de um investimento na qualidade e na disciplina da própria avaliação estratégica.